assumir financeiramente um missionário todos os meses, mas você pode orar por eles. Então, você pode ser um adotante, né, de oração por algum missionário, falar o nome dele, ou um projeto que está acontecendo em algum lugar. Nós estamos aí em campanha de missões nacionais, então nós temos o projeto Vila Minha Pátria, que recebe os refugiados afegãos. Nós temos o projeto da Cristolândia. Tem um projeto muito novo que nasceu dentro da Cristolândia agora, o projeto Som da Missão. Uma ministra de música, que também era professora da UFES aqui em Vitória, ela sentiu o toque de Deus para que ela começasse esse trabalho na Cristolândia. E eles, inclusive, estiveram na nossa igreja. Violoncelo, né? Violino, lindo. Então, a gente vê que tem muitos projetos que você pode orar. O projeto Viver, que trabalha com crianças em situação de risco, né? Nas escolas, nas ruas. Aqui no nosso estado nós temos alguns desses projetos funcionando. Temos inclusive um missionário, pastor Jamil não, como é que era o nome daquele missionário, aquele coordenador de missões mundiais aqui do nosso estado? Agora que eles têm o mesmo nome, agora me fugiu o nome dele. Mas então, nós temos o projeto que trabalha nas penitenciárias. Você imagina, irmãos, que quando você está orando pelos missionários, aqui pertinho de nós temos o irmão Wagner, né? Que trabalha aqui no presídio aqui em Cachoeiro. O Wagner está terminando o seu seminário também esse ano, e ele em breve também será consagrado ao ministério, e está trabalhando, ele, a esposa dele. Então a gente vê que há muita coisa que você pode orar. Hoje nós temos um trabalho feito com os indígenas ali em Aracruz, o pastor Adilson, né? Eu estou falando de coisas tão perto de nós, mas também de coisas tão longe, né? Existe um projeto aí para a aquisição da segunda carreta missionária. A primeira custou 1.200.000. Agora se fala em 1.300.000, né, a segunda carreta. Já temos 2 barcos lá na Amazônia. Olha como que a sua oração pode chegar tão longe. Aquele missionário, aquela missionária, aquela família missionária que está lá num lugar tão distante, às vezes passando alguma dificuldade, às vezes financeira, às vezes uma luta espiritual. Então, quando eu oro, quando você ora, a gente fortalece aqueles irmãos. A minha mãe, que morreu agora em agosto, ela fazia um trabalho muito interessante, né? Ela escrevia carta para os missionários no dia do aniversário deles. Tinha mês dela enviar 50 cartas. E ela escrevia tudo em punho, né? Tudo na canetinha. E a gente colocava a carta no correio, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Hoje em dia, nem sei se isso acontece mais, né? Se alguém envia carta. Mas então, olha como que você pode ajudar. Aí um dia, nossa igreja lá em Itaperuna, a primeira igreja batista de Itaperuna, recebeu uma missionária. Ela foi fazer promoção de missões. E ela queria conhecer a irmã Noêmia. E todos os anos enviava uma cartinha para ela. Todos os anos. Ela queria conhecer essa irmã, porque aquelas cartinhas foram muito importantes para ela naquele momento. Então você pode sim chegar a lugares bem longe, né, bem distante,
orando pelos nossos missionários. Como diz aí na nossa apostila, orações missionárias, rogando por obreiros, orando pelas igrejas, orando pelos missionários, para que Deus abra as portas, orando pelas finanças, pelo poder da oração, nós podemos ultrapassar os alvos, orando, pedindo grandes coisas. Ou seja, irmãos, nós podemos, através da oração, a gente pode fazer muitas coisas. Esse terceiro ponto aqui, eu queria fazer uma ressalva bem importante aqui. Promover reuniões de oração específicas para a obra missionária. É aí que a gente vê, irmãos, o grau, né? A gente vê o termômetro daquela igreja, do envolvimento daquela igreja com missões. Infelizmente, isso é uma coisa que a igreja está perdendo com o tempo, né? Reuniões de orações, sejam em casa, hoje nós temos os pequenos grupos multiplicadores, hoje nós temos as células, nós temos os PGMs, né? Os pequenos grupos, mas quando nós convocamos a igreja para orar especificamente por missões, é um desastre, é uma pena. Se nós convocamos a igreja para uma campanha de prosperidade, de cura, a igreja enche. E a pessoa ainda faz aquela campanha de 7 dias, de 7 semanas, de 7 horas, de 7 orações. A pessoa não falha, não. Você convoca o povo para orar por missões. Às vezes vai só o pastor. Às vezes vai só o promotor de missões e a equipe, né? Eu já participei de reuniões como essas que eu convoquei e realmente não foi ninguém mesmo, não. Mas eu orei, eu estava lá para orar. E falei, irmãos, nós tivemos aqui uma oração, uma reunião de oração aqui por missões. É uma pena que só veio eu. Mas nós oramos. Eu orei. Inclusive orei por vocês, para que haja um despertamento, né? Então, promover reuniões de oração especificamente por missões. Isso vai começar a trazer um despertamento também na igreja, né? E são sugestões, são coisas que a gente pode fazer simples. Qual a dificuldade que eu tenho de sair da minha casa e vir à igreja num horário, num dia, para orar especificamente por projetos missionários? Você quer ver uma coisa interessante? Nós estamos agora, essa semana, em semana de oração na igreja. É uma semana presencial e uma semana online. Essa semana é presencial. Quem dirige a semana de oração presencial sou eu. E os irmãos vão, e a sala fica, hoje mesmo, preencheu todas a gente coloca lá 25 cadeiras, estavam todas preenchidas. Chegou mais uma irmã, ela pegou uma cadeira lá, ficou lá do lado de fora, chegou depois um pouquinho atrasada. Mas, aí eu falo assim, irmão, sexta-feira nós vamos só agradecer, nós não vamos pedir, mas não tem jeito. Eu sei que hoje é só para agradecer, mas eu queria pedir. Como que nós temos dificuldade de interceder pelas pessoas, pela obra de Deus, em especial pela obra missionária. Nós temos dificuldade, irmãos. A gente está tão envolvido com os nossos problemas que a gente esquece. E eu acho tão bacana que quando eu começo a orar pelos outros e esqueço dos meus problemas, um pouco, não é que eu não vou orar pelos meus problemas. Eu devo orar. Eu preciso orar. E eu oro. Agora, eu não posso esquecer
E quando eu começo a orar, tem até um texto na Bíblia que de vez em quando eu ouço alguma pregação para eu ter um esclarecimento maior sobre esse texto. Eu vou pesquisar em alguns livros, eu leio alguns comentaristas. Quando Jó, a Bíblia fala assim, e Jó orou pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte de Jó. Porque até ali, Jó foi só acusado. E ele começou a reclamar. Aí, eu terminei de ler o livro de Jó agora, eu estou relendo a Bíblia novamente. Capítulo 38, 39 e 40. Se você tiver uma oportunidade, Deus faz Jó se calar e Deus começa a falar. É lindo aquilo ali, mas é fantástico. Como Deus se revela a Jó de uma maneira gigantesca. Aí, depois que Deus se revela a Jó desse jeito, depois dele vir reclamando, aí, capítulo 38, 39 e 40, aí o 41 diz que Jó orou pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte de Jó. E Jó fala aquela frase aquele versículo tão lindo, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então a gente vê que quando você começar a orar por pessoas, quando você começar a orar pela obra missionária, pelos nossos missionários, quando você esquecer um pouquinho de você e começar a orar pelas pessoas, você vai até esquecer um pouco os seus problemas. Você vai ser mais confortado, mais consolado, mais encorajado, né? Inclusive lá na nossa reunião de oração, o pessoal fala que ali é a nossa sala terapêutica, né? Aí tem um irmão que ele gosta de sentar, a gente vai fazendo os pedidos assim, né? E ele falou, eu gosto de sentar aqui que eu sou o último aqui. Porque quando eu ouço os irmãos fazendo o pedido dos irmãos, quando chega aqui em mim, eu falo assim, eu não tenho nenhum problema não. Não tem não. Eu estou muito bem. Hoje mesmo nós oramos por uma mãe e pela filha, né? A filha fez um tratamento de câncer de mama, fez todo o tratamento e as consequências da quimioterapia, né? Ela ficou careca, aquela confusão toda. Ela voltou, o cabelo cresceu novamente normal, parece que era o cabelo mesmo normal dela de antes. E agora ela começou a sentir umas dores, saiu um carocinho assim. Inclusive eu estava agendado para visitá-la amanhã. Aí ela foi fazer uns exames hoje e o médico já internou ela. E o negócio não é bom. Se os irmãos ouviram o áudio da mãe me ligando, me mandando um áudio para mim, falei, irmãos, a gente escuta um áudio desse, a gente chora, a gente não sabe o que faz, né? Mas aí a gente vê que, aí o irmão fala assim, pois é, a gente ouve uma história dessa aí de uma mãe, um filho desse jeito, uma filha, eu não tenho nada não, eu só tenho a agradecer a Deus. Então quando a gente começa a orar pelas pessoas, quando a gente começa a orar pela obra missionária, a gente fica até às vezes com vergonha, porque a gente às vezes não está fazendo nada ou muito pouco em relação ao que Deus nos mandou e em relação ao que nós podemos fazer, né? Então, pessoas dispostas a orar. Eu ficaria muito feliz se nós terminássemos essas aulas aqui, talvez aí nas próximas 2 semanas a gente já termina, que vocês tomassem um compromisso, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa aí, pela internet, você vai ver depois, ver esse vídeo aí. Se você tomasse um compromisso de orar todos os dias por missões, eu ficaria muito feliz. Tenho certeza que o pastor Janderson também, e toda a liderança de missões desta igreja, né? Então a gente vê que Jesus, ele manda a gente orar pela obra missionária. E quando ele manda, é porque também há uma necessidade disso, né? Ninguém pode destruir a obra construída com jejum,
lágrimas e oração. Bacana isso, né? Na oração nós sentimos qual a vontade de Deus para este mundo. Deixar de lado o compromisso da oração é abandonar um tesouro incomparável que Deus tem posto à nossa disposição. Quando a gente falou aqui alguns dias atrás, né? O zelo dos que vão, o zelo dos que enviam ou a desobediência. Nós temos que ter zelo ao ir, zelo ao enviar, ou nós somos desobedientes, né? Então nós devemos também orar para receber essa capacitação, né, missionária, de ir fazer missões aonde a gente está. Foi a oração que sustentou os obreiros da igreja primitiva. Ela deu força, coragem e direção. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu acho bacana que quando Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando por eles. Bacana, né? E quando, atendendo a oração da igreja que estava orando por eles e eles presos, Pedro sai da prisão e vai até onde eles estavam reunidos. E a menina vem abrir a porta e ela leva um susto. Acho que ela estava orando com pouca fé, hein? Ué, a gente não estava orando por isso? Vocês conhecem a história da outra menininha, né? E foram orar para mandar chuva. Aí, ao invés de Deus mandar lá para a terra dela, mandou tudo para cá. Tudo aqui para Iconha. Foi assim? Acho que ela errou. Ela, ao invés de falar a cidade dela, falou: manda tudo lá para Iconha. Varginha Alta, Alfredo Chaves. Mas aí, a menininha já saiu de casa com guarda-chuva na mão, né? E por que você está levando esse guarda-chuva? Tanto tempo que não chove. Ué, nós não estamos indo na igreja para orar para chover? Eu já trouxe o meu guarda-chuva. Às vezes a gente faz isso, né? A gente não acredita muito. Mas quando ela abre a porta, Pedro entra, todos se alegram, todos ficam tomados de temor, porque viu que a oração deles deu certo. Aqui, a igreja orou e Pedro foi liberto milagrosamente da prisão. Somente através da oração os obreiros são sustentados na luta ministerial e missionária. O apóstolo Paulo conhecia o poder da oração quando disse à igreja de Colossos: perseverai em oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo que eu também estou preso. É interessante como que, quando a igreja ora pela obra missionária, realmente as portas vão se abrindo. Deus vai levantando pessoas que a gente não, como a gente falou aqui naquele vídeo do William, né? Improváveis, né? Pessoas que você acha que nunca ia se levantar, ou alguém da comunidade vem ajudar. São coisas assim que realmente, quando a gente alicerça uma obra na oração. Por exemplo, nós já estamos orando por Itinga. Tem que orar. Sabe que aconteceu uma coisa interessante? Eu ia até compartilhar com o pastor Janso depois. Eu estava numa reunião ontem, lá na prefeitura, com os pastores lá da cidade. A gente vai fazer uma programação lá no dia da Reforma Protestante. Aí, um pastor da Assembleia de Deus Central, o pastor Edmilson, ele estava se apresentando para um outro pastor novo que chegou lá, né? A gente estava tomando um café assim. Aí ele foi falando, né, que a igreja dele, o pastor perguntou,
A nossa igreja tem assim, assim, e nós também temos um projeto lá no Vale do Jequitinhonha. Eu falei, é? Aí eu falei, pastor, a igreja de Iconha está planejando ir lá ano que vem. E aonde que o senhor tem um projeto lá? Itinga. Eu falei, é essa mesma cidade. E eu estou planejando ir com eles. Aí ele falou, então não vamos acertar uns negócios aí, ué. É lá também, é Itinga, né? É isso mesmo, né? Não, é interessante, né? Exatamente, exatamente. Está vendo só como é que a gente começa a orar? Eu estou perguntando para vocês, já estão orando por isso? A Cristiane me deu uma palavra aqui, né? Naquele dia que ela falou aqui, são 150 cestas básicas. Aí ela falou assim, é meio difícil, né, pastor? Não é porque ela não tem fé, não, é porque é difícil mesmo. Mas Deus pode levantar alguém e dar isso tudo. Né? Acho que eu até compartilhei com os irmãos aqui que a gente ia construir uma casa para uma família lá. E tinha um homem visitando a igreja, ele nem era membro da igreja, amigo nosso, conhecido, de vez em quando ele vai na igreja, mas ele nem é membro da igreja. Quando ele ouviu falar sobre o assunto, ele me esperou lá na porta e falou assim, pode mandar fazer a casa da menina que eu dou tudo. Aí eu falei, não, a igreja tem que participar, mas pode deixar que quando precisar de alguma coisa eu te ligo. Então ele doou uma opção de coisas, mas a igreja também se envolveu, né? Então Deus levanta mesmo, agora a gente tem que orar. A oração tem que existir na sua vida pessoal e como igreja local, né? Nós estamos falando aqui da igreja local. A igreja deve aprender o princípio financeiro de Deus, né? Na questão de ajudar. A igreja deve saber que a oferta missionária agrada a Deus. Deus ama ao que dá com alegria. Então, a igreja deve saber que a oferta missionária resulta em glória a Deus. Então, como é importante você fazer o seu alvo pessoal, você dar a sua oferta e você contribuir. Isso é muito bom. Agora mesmo, domingo agora, vai ser a entrega dos cofrinhos das crianças. Então a gente tenta ensinar as crianças, desde criança, que elas cresçam entendendo a necessidade, né? Mesmo que é claro que é você que vai dar o dinheiro, mas a criança vendo o cofrinho, né? E ela sabendo que aquilo ali vai ter um momento especial do culto para ela ir entregar, consagrar aquela oferta missionária, é uma oferta designada para missões. Então, é muito importante a gente trabalhar isso desde o coração das criancinhas, né, até nós, os adultos. A gente precisa colocar isso como um propósito no nosso coração. O que você vai fazer? Experimente cumprir a seguinte frase: minha oferta missionária de fé. Vamos falar juntos? Minha oferta missionária de fé. Minha porque é individual, é você e Deus. Ponto final. Oferta é oferta alçada, é além do dízimo. Teve uma época na nossa igreja, na PIBMAR, que a gente observava isso. Na época da campanha de missões, os dízimos baixavam. O que estava acontecendo? O irmão, não, dê a minha oferta. Hoje isso não acontece mais, graças a Deus. Graças a Deus isso não acontece mais. Costuma até melhorar mais ainda. Aumenta o dízimo e aumenta a oferta. Agora, é minha oferta, é uma coisa sua e é oferta, não é dízimo. É um erro muito grave você pegar o seu dízimo e dar como oferta, ou dar o seu dízimo que não é o dízimo. Se não for
Os 10% não é dízimo, é oferta. Isso eu ensino para os irmãos que vão batizar na minha classe de batismo. Isso eu ensino para eles. Não sei se eles estão aprendendo, se eles aprenderam, mas eu ensino. Então, quando alguém tira do dízimo para a oferta missionária, está dando oferta. O que está escrito na nossa apostila aí? Está dando oferta com? Tem gente que não gosta de ouvir essa palavra na igreja. Tem gente que não gosta. Não gosta por quê? Porque faz. Porque quem não faz, não tem nenhum problema, pode falar, não faço isso. Não gosta porque faz isso, porque rouba de Deus. Oferta, quem está dando oferta com o dinheiro, quando alguém tira do dízimo para a oferta missionária, está dando oferta com dinheiro roubado, porque dízimo pertence a Deus. Irmãos, só quem é fiel a Deus no dízimo e nas ofertas, que sabe o que é ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Não adianta eu tentar explicar isso para você. Não adianta. É só quem é fiel é que sabe. Porque é uma experiência muito pessoal e é verdade. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus realmente Ele abre a janela dos céus, Ele providencia todas as coisas. E eu gosto de pensar, irmãos, que prosperidade não é eu ter tudo o que eu quero. É quando eu não tenho nada, Deus manda o que eu preciso. Isso é prosperidade. É quando as portas estão todas fechadas para mim, Deus vai lá e abre a única porta que tinha. Isso é prosperidade. Quando eu não tenho nada, eu estou totalmente, como dizia aí a galera da minha época, né? Liso, leso e solto. É quando eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, o hospital fechou as portas, não tem nenhum amigo que se levanta, do nada, não sei como, recebe um telefonema, alguém te... A minha filha, uns anos atrás, precisou de fazer um tratamento que eu não tinha dinheiro, eu podia vender o carro, na época nem casa eu tinha, eu podia vender meu carro, eu não ia pagar o tratamento, não ia resolver o caso. E estava lá na prefeitura rolando já mais 3 anos, até sumiram com o processo. Fiquei tão triste. Eu falei, como é que é Jonas? O nome do cara lá na época era Jonas, nem sei onde é que está esse cara mais. Como é que sumiu? Rapaz, não estou achando o processo da sua filha aqui. Eu saí de lá tão triste. Fui para casa, peguei os únicos papeizinhos que eu tinha lá dela e fui chorando, andando de bicicleta e chorando. Aí Deus falou assim, procura o fulano de tal na prefeitura. Eu escutei direitinho. Procura fulano de tal na prefeitura. Fui lá, amarrei minha bicicleta lá para ninguém roubar. E fui. Já cheguei chorando dentro da sala. Aí falou, o que foi, pastor? Rapaz, esse processo da minha filha aqui, rapaz, já vai fazer 3 anos. Fui lá agora, o Jonas falou que sumiu o processo. Ele falou, o senhor está a pé, o senhor está de carro? Eu falei, não, minha bicicleta está ali. Está amarrada? Eu falei, está amarrado. Então entra no carro aqui. Me botou dentro do carro dele, me levou lá em Cachoeiro, naquele tal de elefante branco lá, que eles falam. Chegou e falou assim, eu quero falar com fulano. Aí a moça lá falou, ele não está aí não. Aí o cara já foi entrando, e o cara bem sentado ó, na mesa. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu conheço isso aqui, pastor. Se a gente não fizer assim, isso aqui não anda não. A secretária falou, não, fulano não está aqui não. Ele nem respondeu ela, ele foi entrando.
O cara bem sentado na mesa. Fulano, procura aí para mim o processo de Débora Pinheiro Rodrigues. Nem mandou a secretária procurar, não. Procura aí para mim. O cara abriu uma gaveta lá, o processo da minha filha estava lá. Me dá aqui. Pegou, levou no outro lá, levou no outro lá. Na outra semana, minha filha começou o tratamento. Com 1 ano fazendo tratamento, 1 ano e pouco, ela ficou totalmente sem o problema. Ela não podia engravidar, ela podia ficar cega. Tinha um tumor aqui, ó, no cérebro, que estava empurrando essa questão toda aqui dos olhos dela, e uma glândula que faz com que a mulher tenha a sua ovulação e possa germinar, né? E pronto. Fizemos todo o tratamento. Era exame quase que toda semana, só exame daqueles bem caros, né? Exames, ressonância magnética, tomografia não sei de onde. Fomos parar em Vila Velha, fomos parar em Vitória, fomos em tudo quanto é lugar. Então eu vejo assim, eu vejo que prosperidade é isso. É quando você não tem nada, você não tem ninguém, as portas todas fechadas, e Deus vai lá e abre portas para você. Manda pessoas, coisas. Você tem um bom plano de saúde? Ótimo. Quem dera se eu pudesse ter o melhor carro, pudesse botar combustível para eu ir aonde eu quisesse, pagar os melhores médicos, os melhores exames, eu ir nos melhores hospitais, quem dera. Né? Agora mesmo nós ganhamos, né? Hoje eu e minha esposa, a gente faz 31 anos de casados. E um irmão lá de Mimoso do Sul deu de presente para a gente um retiro de casais que vai acontecer, ia acontecer esse final de semana. Mas olha só como é que Deus é Deus provedor mesmo, né? Deus é bom, né? O hotel ligou para a coordenação do retiro, assim, negociando, porque eles iriam receber esse final de semana um congresso lá, multinacional, que ia dar um bom dinheiro para o hotel, mas era exatamente no dia do nosso retiro. Aí eles negociaram, se vocês ficarem para o próximo final de semana, que é o feriado, nós vamos dar uma diária completa para vocês, gratuita. Então a gente vai ficar quinta, sexta, sábado, domingo, feriadão. Tomara que a gente fique também segunda, terça, quarta. Só naquela piscina de água quente. Né? Falei, isso aqui é prosperidade, rapaz. Eu encontrei o cara no hospital, o cara olhou para mim e falou assim, quer ir num retiro com a gente? Falei, como assim? Eu falei, não, eu pago para você. Eu falei, então eu vou. Quero nem saber onde é. Quero nem saber onde é. Pode ser lá no quintal da Maria Helena, junto com os tatu, com os lagartos, com as mexericas, com os gambá, debaixo do pé de jaca. Pode ser de graça, meu filho. Mas a gente vê que Deus, Ele faz coisas fantásticas com a gente, quando somos fiéis. Né? Então, eu sei que essa palavra, às vezes, ela é dura para a gente falar. Tem gente que não gosta de ouvir isso na igreja. Tem gente que não gosta. Mas é a verdade. O que eu posso fazer? É a verdade. Né? Como dizem, doa quem doer, né? A oferta é missionária porque ela vai ser enviada exclusivamente em missões. Quantas pessoas são abençoadas pela sua oração e pela sua oferta? Você imagina a alegria daquele povo lá na Amazônia quando chega aquele barco com médicos. Sabe quem foi lá, ficou 11 dias num barco desse? Vocês conhecem o Dr. Thompson, cardiologista? Ele foi.
da segunda. Foi ele, ele foi inclusive com o pastor Joás, né? Então, você imagina o doutor Thompson, chefe da UTI cardíaca de Cachoeiro, e parar dentro de um barco, com aquele chapéuzinho, descer e atender pessoas debaixo de uma lona. Cara, agora, quem começou tudo isso? Foram as igrejas batistas do Brasil, através da sua oferta. Como é que aquele barco existe com consultório dentário, consultório médico? Quem sustenta isso, gente? Isso não é barato não, gente. Isso é muito caro. Tem gente que fala assim, a gente não tem que ficar mandando, porque isso vai lá para a junta. E o pessoal da junta fica lá dentro do ar-condicionado, na boa, e os missionários sofrendo. Gente, isso não existe não, gente. Isso foi o diabo que botou isso no meio da gente. Um dia eu estava explicando isso para os nossos seminaristas, e eles ficaram assim, tudo assim, pastor, a gente não sabe disso não, pastor. Para onde vai o seu dízimo? O plano cooperativo? Para onde vai a sua oferta? Eu estava explicando para eles, ponto por ponto. Eles falaram, pastor, a gente não sabe disso não. Isso tem que ser explicado na igreja. Eu falo, de vez em quando, eu sei que é um assunto chato, ninguém gosta de ouvir, mas de vez em quando eu falo isso lá na igreja. Os irmãos saberem. Quando a igreja, você dá o seu dízimo aqui, pelo menos a nossa igreja é assim, né? Você deu o dízimo, a gente manda o plano cooperativo para a convenção e para a associação. A convenção pega esse dinheiro e envia 10% para a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira, ela envia para a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, ela envia para a Aliança Batista Mundial, ela envia para a UBLA, a União Batista Latino-Americana, ela envia para essas organizações, né? E parte desse valor fica na administração. Aqui no nosso estado, 40% é enviado diretamente aos projetos missionários. E os 60%, pastor? Para quem que fica? Para a administração da sede, da convenção. Aí vem união masculina, união feminina, diáconos. Aí vem embaixadores do rei, mensageiros do rei, Ministério de Música. Sabia que o nosso CETEBS hoje, praticamente, ele é sustentado pela nossa convenção? A ordem dos pastores, quem paga praticamente o salário do executivo é a nossa convenção. Hoje talvez até melhorou um pouco, já está dividindo um pouco, mas teve uma época que era 100% do salário do executivo, da ordem dos pastores, era pago por nós, pelas igrejas, através do plano cooperativo. Nós temos o Ministério dos Diáconos, que também é sustentado. Nós temos os projetos missionários e temos a nossa sede e mais essas organizações. Nós temos o ABC. Quem que sustenta o nosso ABC? O Acampamento Batista Capixaba. Somos nós, através de quê? Do plano cooperativo, que sai através dos dízimos e das ofertas. Então, mensalmente, quando você entrega o seu dízimo, se a sua igreja ela envia o plano cooperativo, você mensalmente está enviando uma oferta para missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, para a Aliança Batista Mundial, para a Aliança Batista Latino-Americana. Olha onde vai a sua oferta e o seu dízimo. O que a União Batista, a Aliança Batista Mundial faz, pastor? Ela agora, por exemplo, está acontecendo esse problema da guerra lá, Israel e Gaza lá, e palestinos e tal. Nós estamos lá. Eles fazem esse trabalho humanitário. Tem um terremoto, morreu não sei quantas mil pessoas. Nós vamos lá, a gente leva água, a gente leva colchões, roupas, remédios, vacinas. Olha quanta coisa.
precisa de dinheiro, não? O que vocês acham? Muita coisa. Por isso que é muito importante que você faça a sua parte. Aí a gente fala assim, mas Deus não precisa do nosso dinheiro. Não, Deus não. Mas o reino dele, a obra dele aqui na terra precisa. E é ele que faz isso mesmo, irmãos. Porque humanamente falando, a gente não consegue. Eu estava ouvindo outra pregação do pastor Fernando Brandão esses dias, e ele repetiu aquele testemunho da mulher do machixe, né? Como é que nós vamos comprar uma carreta de 1.200.000 e a gente não tem R$1? A gente não tem R$1. Eu fiquei impressionado, irmãos. Sabe quanto que a Junta de Missões paga por ano em todos os projetos? R$8 milhões. Isso é despesa fixa, sem os extras. Essa carreta, por exemplo, é um extra. O barco é extra. Vamos construir, vai inaugurar agora a casa Sonho de Mãe, né? Vai inaugurar agora, semana que vem. Isso é extra. Você imagina quanto que custa tudo isso? Quanto será que custa 2 milhões de refeições? Manter, exatamente. Aí a gente fala assim, então quando o pastor Fernando Brandão fala que ele não tinha R$1, aí uma irmã liga falando que tinha R$30, já tinha depositado na conta da junta para a carreta, aí ele fala assim, nós podemos comprar essa carreta, porque Deus vai dar esse dinheiro, e deu, já pagou. Quando terminou a carreta já estava paga. Não é? Já estava paga. E quanto custa para manter essa carreta agora? Eu já até levei para a igreja uma vez, acabando a gente se desligou um pouco do negócio da carreta, né? Mas eu queria, um mês, eu queria dar um tanque de combustível. R$2.800 para encher o tanque de diesel da carreta. A gente acha caro encher o tanque do nosso carro, né? R$200, R$300. O tanque da carreta é R$2.800. E não anda muito, né? Um tanque, não sei quantos litros, 200 litros de diesel, não sei. Mas também não anda muito não, porque aquilo faz 4 quilômetros com 1 litro. Se andar leve, né? Então a gente vê que a gente tem que orar, a gente tem que contribuir. Deus é o Senhor de missões, a obra é dele, é ele que levanta pessoas. Então entra eu e você. Ele quer me levantar, ele quer levantar você. Você pensa que você está aqui por acaso? Ele quer levantar você. Ele quer despertar você. Eu não contei aqui a história do menino, né, que estava ouvindo a pregação lá do pastor? Os 5 pães. Eu contei para vocês essa história? Isso. E ele ficou esperando junto com a mãe dele lá. Ele falou, nós precisamos de um lugar para construir a casa Sonho de Mãe. Aí o menino falou para a mãe dele assim, mãe, a gente tem tanta casa, vamos dar uma casa. Eu sou esse menino dos 5 pães e 2 peixes. Entendeu, ué? Aí a mãe falou, perfeito, meu filho. E o missionário foi lá junto com o pastor e escolheram o melhor lugar que tinha. E a empresa da mulher foi lá e construiu a melhor casa. Vou fazer a casa do jeito que vocês querem. Está lá até hoje, o negócio lá abençoado. Então, Deus quer levantar a gente. Eu e você. A gente tem que ter pessoas dispostas a contribuir com a obra missionária, né? Eu achei interessante isso aqui de Oswald Smith, um dos maiores enviadores de missionário do século XX, conhecido por muitos como o Senhor Missões. Disse a célebre frase, vamos juntos? A igreja que não faz missões
Tá bom, tá bom, tá bom. Olha só que frase poderosa. Essa doeu, não doeu? É sério, irmãos. Então, quando vocês se despertaram para estarem aqui, Deus tocou isso no coração do pastor Janderson, da sua família, da liderança dessa igreja. Porque Deus quer levantar vocês, assim como a mim, como a Pibimar, como tantas outras igrejas, né? Então, a igreja que não faz missões, aí nós estamos falando de missões locais, tá bom, gente? Missões regionais, que é a nossa região, né, estadual, nacionais e mundiais. Isso aqui envolve tudo. A igreja que não faz missões, breve deixará de ser evangélica. Então, a gente precisa se levantar realmente como um referencial de Deus na obra missionária. Aí eu falo a gente, não estou falando apenas a instituição Igreja Batista Esperança. Estou falando a Cristiane, a Maria Helena, a Marinete, né, o Jonadab, a Sônia. Como é que a senhora chama mesmo? Maria, o pastor Janderson, o Max, o Pierre. Deus quer levantar nós. Nós é que estamos aí, né, à disposição de Deus para isso, né? A responsabilidade da igreja local, o ensino e o sustento do missionário no campo. Então há muita coisa para a gente fazer, né? Foi o próprio Deus que estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tenha os recursos suficientes para a expansão do Evangelho e manutenção da obra do Senhor. Hoje, quando você vai ali em Bitirama, você vê lá uma igreja bonita, muito bem estruturada, no melhor local da cidade. E tudo começou quando a convenção, através das ofertas e dos dízimos dos irmãos, decidiu investir naquele lugar lá. A convenção pagava metade do meu salário e a outra metade era a Associação Neopioneira que pagava. Durante aquele período que eu fiquei lá, de 3 anos, eu nunca recebi um salário atrasado, eu nunca deixei de receber 13º, terço de férias, recebi tudo muito certinho, recebi apoio financeiro para comprar o terreno. Quem foi lá e fechou o negócio foi, na época, o secretário executivo, pastor Hilton Pereira. Ele foi lá na época, fechou o negócio com o dono do terreno, olhou o terreno, a associação foi junto, e quem pagou aquele terreno foram os dízimos e as ofertas dos irmãos. E quem pagou foi a convenção. E a associação, a Neopioneira, deu todo o suporte na época da construção. O pessoal ia para lá fazer mutirão, o pessoal enviava dinheiro para comprar um caminhão de brita, um caminhão de areia. A igreja lá de Itaperuna, eu compartilhei com o meu pastor lá, eles mandaram para a gente uma caixa de som, né, daquelas que só o Max consegue carregar. Elas ainda tinham 2 ganchinhos assim, ó. Aí eu andava com elas assim, ó. E para botar dentro do carro? Ainda bem que tinha bastante irmãos lá, que um pegava de um lado, outro pegava do outro. É mesmo, nem tive essa ideia, podia botar uma rodinha. Aquela caixa de som de 500 watts, né? Um microfone, pedestal. Foi através de que a igreja, a primeira igreja batista Itaperuna, pôde dar aquela oferta? Dos dízimos das ofertas dos irmãos. Está vendo como é que a coisa vai longe? Hoje tem lá uma igreja bonita, independente, uma igreja
que tem seu sustento, tem seu pastor, né? O vínculo da convenção e da associação já acabou há muito tempo e a igreja se autossustenta. Tudo isso através da nossa oferta e como isso é importante, né? Como fazer missões, né? Confie em Deus, inicie esse movimento de oração, treine crentes para a evangelização pessoal, desafie pessoas para o campo missionário, desafie os crentes a contribuir, associe sua igreja a outra para enviar missionários. Ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês já estão no projeto aí, ó, né, pastor Jones? Vocês já estão fazendo isso aí, ó. Primeiro de todos é o confiar no Deus de missões, né? Que é o Senhor de missões. Então, a promoção missionária na igreja local, aí a gente tem aqui várias sugestões, né? E os motivos para a gente fazer isso, para que os crentes dediquem seus filhos para a obra missionária. Isso aí, irmãos, foi muito legal que aconteceu agora, pós-pandemia, na nossa igreja. Foi um negócio assim bem bacana. A gente já tinha tentado fazer isso antes e não conseguia. A gente tem lá, né, Mensageiros do Rei, Embaixadores do Rei, que são organizações missionárias, que uma das intenções um dos propósitos é despertar meninos e meninas para a obra missionária. Mas a gente não conseguia fazer funcionar os amiguinhos de missões, que são crianças de 4 a 8 anos. E Deus levantou 2 irmãs lá na igreja. O pastor, a gente quer começar aqui Falei, nossa, que bênção. O que vocês precisarem. E irmãos, nós estamos agora tem 25 crianças que vão toda terça-feira. Já mandaram fazer camisa bonitinha dos amiguinhos de missões. Agora nós recebemos missionário lá, né? Eles fizeram cartinha para o missionário. Foram lá levar um cartaz, botaram a mãozinha deles lá, levantaram uma oferta. Ou seja, elas ouvem histórias de missionárias, elas agora estão vendo. E aconteceu um negócio interessante, que a menina contou uma história do missionário que estava na África, e era exatamente ele que era na nossa igreja, o Jorge. Exatamente. Rapaz, aquilo foi incrível. Aí falou, agora nós estamos vendo o homem que a gente ouviu falar dele aqui, ó. Aí ele aqui, lá da África. Nossa, ele ficou tão emocionado. Aí elas fizeram um cartaz, cada uma botou a sua mãozinha lá, né? Aí ele falou assim, pastor, a gente não vê isso mais nas igrejas. Eu corro essas igrejas por aí, a gente não vê isso mais não. Eu falei, não, rapaz, e realmente aqui estava difícil para a gente fazer isso também. Foi agora, isso começou agora, esse ano aí, 2023, começou isso aí. 2 irmãs, né? Inclusive ela saiu das Mensageiras do Rei. Mas só que ela continua trabalhando com as mensageiras e também com amiguinhos de missões. Então, como é importante a gente trabalhar. Aqui nós temos de realização de conferências missionárias, isso é muito legal. Nós realizamos uma conferência missionária, foi no ano da pandemia, 2020. Foi tão bacana, nós trouxemos a Silvana, esposa do Dr. Misael. Vocês conhecem a história do Dr. Misael e a Silvana? O Dr. Misael é um médico lá de São Paulo, e ele sempre vai nos projetos, no barco missionário, e ele também foi no sertão. Aí, como não tinha lugar para ele atender as pessoas, ele sentou numa calçada. E, atendendo a pessoa, sentado na rua, na calçada, e escrevendo, receituando o cara. Aí alguém foi e tirou uma foto. Aí o pastor Fernando Brandão falou que quando viu aquela foto, aí eu tenho que chorar, né? Vou beber uma água aqui para disfarçar o choro aqui. Que eu vi isso um dia desse, eu chorei tanto. Estou até nervoso.
Aí ele começou a chorar e falou assim: como que a gente vai deixar um homem desse, um médico sair de São Paulo para atender uma pessoa na calçada, no meio da rua, porque não tem um lugar para atender? Aí o doutor falou assim: ô pastor Fernando, a gente tem que arrumar um ônibus, uma van, alguma coisa assim. Aí o pastor falou: vou levar essa para a nossa equipe. Quando eles terminaram a reunião, veio a ideia da carreta, né? Hoje ele entra na carreta, atende, né? É fantástico. Desculpa estar chorando aqui, mas é muito emocionante isso, né? O que faz isso, irmãos? Quem que faz isso? É Deus. Agora ele faz como? Usando a minha vida, usando a sua vida. E é um privilégio que nós temos, irmãos. Isso é uma honra que, infelizmente, nós estamos jogando na lata de lixo. Deus quer ser bênção para o mundo e Ele quer me usar para isso. E às vezes eu digo: não tenho tempo, não tenho dinheiro, que se dane. Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. É a ideologia de Roberto Carlos, né? Eu estou aqui deitado no meu berço esplêndido da minha salvação. Ouvi isso de uma missionária entre os chineses, num congresso de jovens que eu fui. Ela falou assim: às vezes nós estamos deitados no berço esplêndido da nossa salvação. Ela usou o hino nacional, né? Uma frase do hino nacional, para dizer isso. Às vezes, eu gravei essa frase que ela falou. Às vezes nós ficamos deitados no berço esplêndido da nossa salvação. Ai, que beleza. Pastor Janderson, que benção, pastor Janderson, né? Que lugar gostoso. Ar-condicionado, povo alegre, tem lanche quase todo dia, tem luz, tudo chique, né? Um som gostoso para a gente ouvir. Parabéns, vocês estão de parabéns. Tudo isso é fantástico. Nota 10 mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. Parabéns, pastor Janderson, a toda a liderança da igreja. Está buscando essa excelência, né? Parabéns, é isso mesmo. Mas às vezes nós deitamos nisso daí, né? E a gente fica nisso. Enquanto isso, o mal prospera, né? Já disse Martin Luther King, o nosso pastor batista americano, né? Enquanto o bem se cala, o mal prospera, né? Então, mas eu estou muito feliz porque nós estamos aqui. Essa igreja está se levantando com isso. A gente não sabe, pastor Jandes, do que nós estamos começando aqui, do que vocês estão começando aqui. A gente não sabe, a gente não tem ideia de onde isso vai. Agora a gente sabe que vai. É só continuar. É só continuar. A gente não sabe. O pastor o pastor... Ele falou que aquele que faz cruzadas de avivamento escreveu vários livros, já li vários livros dele, Fator Oração, Batalha Espiritual. Nossa, fugiu agora a mente o nome dele. Então ele falou que ele estava tentando entender por que Deus chamou ele para esse avivamento no mundo, para levar essa mensagem de avivamento no mundo. E ele então, ele voltou lá na cidade dele, onde ele morava, né? Começou a conversar com os parentes mais antigos. Então ele descobriu que a avó dele orava por isso. A avó dele não viu. Ele falou assim: eu entendi que eu sou resposta das orações... Sammy Tipt, é isso aí, obrigado, pastor Sammy Tipt. Eu sou resposta das orações da minha avó, há 100 anos atrás. A gente não sabe, pastor, aonde isso aqui vai chegar, aonde isso vai. Agora, a gente sabe que a gente tem que continuar caminhando, não pode parar, né?
O senhor falou, o senhor não estava aqui, pastor, quando no início. Nós estávamos numa reunião ontem lá na prefeitura de Marataízes, com pastores lá da região, de várias igrejas, e tinha um pastor da Assembleia de Deus lá compartilhando com outro pastor, a gente estava tomando um café juntos assim. Sabe onde ele tem um projeto? Vale do Jequitinhonha e Tinga. Eu falei, peraí, Itinga? Eu falei, rapaz, a igreja de Cunha vai lá, rapaz. E eu estou querendo ir com eles. Eu falei, então não vamos juntar um trem aí para a gente ir. Eles têm um projeto lá, rapaz. A Assembleia de Deus Central, o pastor Edmilson, ali em Marataízes. Lá, e quando ele falou Itinga, eu falei, não acredito. Interessante, rapaz. Eu falei, é esse Itinga aqui, perto aqui de São João? Não, é lá mesmo. Aí a gente vê como que Deus vai levantando, Deus vai despertando, né? Aí fala aqui de dia especial de oração, bazar missionário, feira missionária. Isso tudo aqui é uma coisa assim bem batista, né? É bem nossa, né? Dia Batista de Oração pró-missões mundiais. Ótimo. E por que não funciona? Por que a gente não vem? Compartilhando aqui, pastor Jânio, que eu marquei um dia um culto desse, só foi eu. Foi ninguém. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, mas se a gente fala que vai fazer uma campanha de oração pelos doentes, aquilo enche de gente. A gente não indo num encontro desse, a gente prova que a gente está doente. Porque a gente não tem noção do que a nossa oração, até onde ela pode ir para abençoar tanta gente, né? Aí fala aqui de criatividade, né? De muitas coisas que a gente pode fazer. Teve uma irmã lá na época da carreta, ela falou, deixa eu fazer essa carreta. Ela fez de papelão. Aquela carreta fez o maior sucesso, né? Ficou lá na frente do púlpito, lá um tempão. Depois nós levamos lá para trás, para o alvo. E aquela carreta está guardada lá na igreja até hoje. Então, faça aí. Agora eles falam muito dos termômetros. Agora a Débora falou que vai fazer um termômetro digital. Tem que ir modernizando, né? Aí vai colocando ali. Ou seja, a gente pode fazer tantas coisas para poder despertar os irmãos. Por que a gente fala despertar? Porque é algo que está dormindo dentro de nós, está meio assim, morrendo. Né? Então, o que vocês estão fazendo aqui é esse gatilho de Deus para um despertamento pessoal, porque isso tem que começar em mim, e também da igreja como um todo. Né? Eu gosto do pastor Marcelo Aguiar. Ele escreveu uma vez uma revista sobre avivamento. E a revista era Avivamento Pessoal. E fez uma revista de EBD. Eu tenho guardado essa revista lá em casa. E uma das revistas, você lembra dessa revista? Um dos temas que ele colocou é isso. O avivamento, ele não vai por osmose, né? Pegou em mim, eu boto a mão em você e agora vou pegar meu paletó e jogar em você, né? Ou então vou dar um sopro. E pode acontecer um bafo na sua cara, você desmaiar. Né? Aí você caiu no espírito? Não, foi um bafo mesmo. De jiboia, a gente estava falando de jiboia aqui, né? Você sabe por que fala bafo de jiboia? Porque essa é uma das armas dela, para ela se proteger dos predadores. Quando ela se sente ameaçada, ela abre a boca e faz assim, ó. Esse é uma catinga daquela pior do que gambá. Aí o predador, ele se sente ofendido com aquele bafo, aí ele sai fora. Por isso que usa-se a expressão, fulano está com um bafo de jiboia. Viu? A aula de missões também é cultura. Tá vendo só?
A gente vai aprendendo, né? Então, eu gostei disso aqui, né? O decálogo da cooperação missionária. Vamos juntos? Quem pode ler a primeira aí? Fazer. Segunda coisa. Terceira coisa. Quarta coisa. Quinta coisa. Sexta coisa. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Vou dar um tempinho de 2 segundos. Já acabou o tempo. Destaquem. Marinete. Anete dos bolos e doces deliciosos. Por favor, destaca um aí. Muito bom. Destaque aí, Maria Helena. Tá com a apostila aí, Max? Tá não? Gostei. Saber quando começar. Muito bom. Cristiane, destaca um aí. Assim, a apostila? Fala um número então de 1 a 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E sempre em direção ao alvo. Irmão Jonadab. Fantástico isso aí, né? Nossa, essa frase aí. Irmã Sônia. Isso, muito bom. Irmã Maria. Fala um número aí de 1 a 5, de 1 a 10. Faz que nem seu filho. 2. Buscar o melhor. Como é que chama sua irmã, Maria Helena? Célia, fala um número aí de 1 a 10, Célia. 5. E sempre em direção ao alvo. Eu destacaria aqui o 6. Reformular em vez de parar. É o que vocês estão fazendo aqui. Vamos rever. Ontem nós estávamos também à noite reunidos. Você viu que ontem foi o dia das reuniões, né? Pleno dia de folga do pastor. Uma reunião atrás da outra. Da associação lá, da diretoria da associação. E a gente estava falando, aconteceu um fato conosco o ano passado, para esse ano, e foi um desastre na associação. Eu falei, irmãos, mas aquilo ali nos despertou para uma porção de coisas que a gente não se despertava antes. Por isso que, inclusive, a nossa reunião está demorando para acabar. Porque nós estamos revendo todo o estatuto, estamos olhando vírgula por vírgula. Inclusive, nós vamos fazer uma reforma de estatuto. Reformular e não parar. A reformulação melhora as coisas, né? Agora, isso aqui é uma pegadinha, né? Não sei se vocês caíram na pegadinha. Aquilo que você falou é aquilo que você precisa melhorar em você. Bom, eu faço essas coisas de uma pegadinha. O que você ressaltou é aquilo que você precisa acrescentar em você. A maioria colocou o 5, ir sempre em direção ao alvo. Então, isso é algo que é importante na vida desta igreja. É o que vocês estão fazendo agora. É o que vocês estão promovendo agora. É o caminho que vocês estão, e sempre em direção ao alvo. Ao mesmo tempo, quando nós destacamos algo assim relevante, é sinal de que tem alguma coisa aqui que a gente precisa rever, melhorar, tanto como pessoa quanto igreja. Eu quero introduzir aqui o assunto de missões transculturais e eu quero que alguém leia para a gente aí. Enquanto não entendermos está vendo só? Olha como é importante. Eu gosto muito de dizer isso.
quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo as pessoas. Quanto mais intimidade, relacionamento com Deus, Deus começa a colocar o seu caráter em mim. Por isso que essa frase ela é muito importante. Enquanto não entendo quem Deus é, e como que você entende quem Deus é? Relacionamento. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo hoje 31 anos de casado. Com certeza, eu hoje entendo ela muito mais do que antes. E ela me entende. Muito mais do que quando nós começamos. A gente teve 1 ano e meio de namoro. E olha que a gente se conhecia desde a barriga das nossas mães na igreja. Que a gente foi criado na mesma igreja. E a gente tem a mesma idade. Parece que eu sou o pai dela, mas a gente tem a mesma idade. Aliás, ela é 6 meses mais velha do que eu. Ela é de janeiro, eu sou de julho. Várias pessoas já me perguntaram isso. É sua filha? É. Vem cá, minha filha. Ela não gosta, não. Ela fica brava quando eu falo isso, né? Mas é verdade, né? Hoje, inclusive, eu falei lá no culto de oração agradecendo, né, pelo meu aniversário de casamento. Eu falei, irmãos, eu oro pelo meu casamento desde que eu era criança. Desde que eu era menino. E eu falava assim, Senhor, não quero casar com mulher feia. Aí Deus me deu, olha só que lindeza. Né? Se passaram 30 anos, ela está cada dia mais bonita. Não é? Como disse uma irmã, parece até vinho. E eu pareço um maracujá de gaveta. E o suco do maracujá, né? Para alguns, né? Dá aquele azedozinho assim, tem gastrite, né? Mas olha o que disse William Carey. Na mente divina, isso aqui é fantástico, gente. Na mente divina, não há distinção entre missões estrangeiras ou missões nacionais. Onde houver uma alma perdida, aí está. Quem sabe quem foi o William Carey? Os embaixadores, os mensageiros sabem. Pai das missões modernas. O cara estava lá na Inglaterra, lá engraxando sapato, costurando sapato, né? Viu lá o mapa do mundo e falou, é para lá que eu vou. Né? Então, William Carey é um cara que saiu da Inglaterra, foi lá para o interior da China, da Índia, e ele traduziu a Bíblia para 40 idiomas. Gente, Deus é fantástico. Agora, quantas vezes nós olhamos, estamos dentro da nossa casinha lá de sapatos, e tem mulheres aqui que tem casa de sapato mesmo. É, Cristiane? Não é o seu caso, né, Cristiane? A minha esposa é. Ela tem um closet só de sapatos. E eu fiquei sabendo, pastor Janderson, que com esse avanço aí das mulheres, né, tomando o seu lugar, aquela coisa toda, né, que por que as mulheres ainda não conquistaram o mundo? Elas decidiram ainda com que roupa vão fazer isso. Porque se o vestido é amarelo de bolinhas pretas, aí tem que comprar um sapato amarelo ou preto, ou mostarda. Aí tem que ser uma pulseira, um colar. Aí quando ela termina de pensar nisso, não gostei desse, vou pegar esse aqui. Aí já começa tudo de novo.
Ai, 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 fantástico, né? Vocês são fantásticas, mulheres. Nota 10 para vocês, tá? Isso são brincadeirinhas, né? Não se sintam em momento algum ofendidas, né? Mas o William Carey, ele fala que cada alma perdida é um campo missionário. Então, aonde é o seu campo missionário? Fala aí, Maria Helena. Então, aonde? Na sua casa. Isso. Cristiane, aonde mais? Você trabalha com Uber, você falou isso comigo? Olha que oportunidade que Deus dá para ela, né? Pastor Ronaldo aqui da PIB de Conha, que estava aqui, né, na PIB de Conha, a gente um dia estava indo para reunião em Vitória, e o pastor Zé Batista, era o carro, ele estava no carro dele, ele botou a tarja lá do pedágio, né? Para passar direto, né? Aí falou assim, eu não coloco isso no meu carro, não. Porque senão eu perco a oportunidade de entregar um folheto à moça do guichê aqui. Falei, pastor, boa ideia, né? Aí ele falou que toda vez que ele vai pagar o pedágio, ele deixa um folheto e fala, Jesus te ama. Bem bacana. Então, aonde você vai, aonde você está, se tiver alguém perdido, aí é um campo missionário. Então, não importa se é lá no Japão ou se é aqui, pertinho de você. Trata-se de um movimento cristão que atualmente é de alcance mundial. O lema principal das missões transculturais é este. Vamos juntos? Lê na sua apostila aí. A missão primária das igrejas é proclamar o Evangelho de Cristo e implantar novas congregações no mundo inteiro. Eu ouvia hoje uma pregação do pastor Fernando Brandão, e ele falava sobre isso, né? Que o missionário, ele prega o Evangelho, e o diabo, ele tem pavor de quem prega o Evangelho. O diabo, ele quer fazer de tudo para destruir, porque ele sabe que o Evangelho é o poder para transformar as pessoas. Quem já viu aquele filme, o livro de Eli? Bacana aquele filme, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo aquele filme. O vilão da história, ele fala o quê? Eu preciso desse livro. Por quê? Ele transforma o coração das pessoas. Na ideia de controle, né? A ideia dele é de controle. Eu acho aquilo incrível, né? Aí, inclusive, aquele filme é que dizem que nasceu a King James, né? A Bíblia, a tradução King James. Nasceu, se você ver o final do filme, vai dizer isso. Então, exatamente. Então, eu até comprei uma Bíblia King James para mim, mas é difícil eu carregar ela. Ela é dessa grossura assim, ó. Você tem uma também? Eu achei engraçado, pastor Jansen, uma menininha, rapaz, deu uma peninha dela, uma adolescente. No trabalho da associação lá, né, ela ia fazer a devocional do trabalho do jovem. Tadinha, a Bíblia era maior que ela. Ela levou uma Bíblia daquela e ela ficou toda enrolada com aquela Bíblia. Acho que ela quis assim se mostrar, né? Aquele biblão desse tamanho, dessa grossura assim, ó. É linda a Bíblia, eu tenho uma. Ela é boa para estudo, né? Ela tem muita informação. Tem muita informação. Além de eu gostar também da tradução, né? Então, a missão primária das igrejas é proclamar o Evangelho de Cristo. E o que é cultura? Só para a gente encerrar aqui, a gente vai parar aqui nessa página 27. O que é cultura, né? O primeiro passo no estudo de cultura é dominar a sua própria cultura. É aqui que mora o perigo. E as pessoas não querem que a gente faça. Todo mundo tem uma cultura. Ninguém consegue se elevar acima de sua própria cultura
ou de outras culturas, de modo a ter uma perspectiva verdadeiramente supracultural. Por essa razão, o estudo da cultura é uma tarefa difícil. A primeira coisa de um visitante recém-chegado irá perceber o comportamento do povo, suas crenças, valores e educação. Por isso que aqui Calvino disse, ao ensinarem sobre Cristo, os missionários afetam a cultura, pois todas as culturas necessitam de transformação. Achei isso aqui tão interessante. E nós estamos vivendo um mundo que é contrário a isso aqui. Estão dizendo que nós estamos destruindo a cultura das pessoas. Portanto, como Calvino já havia insistido, os crentes devem trabalhar para tornar cristã a cultura. Isso é, colocá-la debaixo de Cristo. Eu vou dar um testemunho de um missionário que eu ouvi, muito interessante. O missionário chegou numa tribo indígena e ele começou a pregar o evangelho. E o filho do cacique lá, ele teve uma doença e acabou morrendo. Aí, nisso, o missionário continuou fazendo o seu trabalho lá. Aí a mãe desse menino se converte. A mãe desse jovem, filho do cacique lá, ela se converte. E ela corre para cima do missionário, agarra, e ele fala assim: por que você não chegou aqui antes? Porque o meu filho não teve a chance de conhecer o que eu conheci. Ele morreu sem conhecer o que eu conheci. Brigando com o missionário. Por que você não chegou aqui antes? E esta vila, essa tribo, depois com o trabalho do missionário, ela mudou até de nome. Por incrível que pareça. Não é uma brincadeira, é verdade. Vila Esperança, igual vocês. O nome da igreja aqui é Igreja Batista Esperança. Esse é o nome da igreja. Pois aquela vila, aquela tribo, ela passou a se tornar Vila Esperança. Por quê? Chegou a esperança para eles. Irmãos, a gente tem uma batalha muito grande pela frente. Mas eu tenho visto assim um movimento de Deus. Por isso que eu falei nas nossas primeiras aulas aqui, e isso, pastor Janderson, serve para nós, os pastores, de uma palestra que eu ouvi que serviu muito para mim. A gente precisa ver o que Deus está fazendo e se unir a Ele. Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, É os passos lá, Mas a gente vê o que movimento que Deus está fazendo hoje. Por que eu vou ficar de fora disso? A gente tem que ter discernimento espiritual. A gente tem que estar aberto ao que Deus está fazendo e caminhar, como vocês falaram aqui, ir em direção ao alvo. Nós fizemos uma pegadinha aqui, pastor. Eles caíram muito bem na pegadinha. Foi muito legal. E isso revela o que a igreja precisa e o caminho que a igreja está. Ir em direção ao alvo. Isso foi unânime de todos. Então isso quer dizer que esse é o que vocês precisam. De 10 coisas, do decálogo. De 10 coisas. Foi a que vocês mais insistiram. Isso não é inconsciente, tá, gente? Isso não foi uma pergunta que eu fiz assim, por perguntar, não. Isso é parte do processo que Deus está fazendo na vida, na minha vida e na vida de vocês também. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Até o irmão Jonadab perguntou sobre o exercício. Essa semana eu mandei um videozinho do pastor Luciano Subirá, só para vocês assistirem. 12 minutinhos, tranquilo, você escuta, tranquilo. Eu gosto de ouvi-lo. Isso é um projeto que ele tem, Sub-12.
Então eu gosto de ouvir. Ele em 12 minutos, ele prega, né? Ele fala sobre um assunto. E ele estava inclusive lá, em Israel, quando ele escreveu quando ele falou desse videozinho de 12 minutos, falando sobre missões. Então escutem, se você não escutou ainda, é muito legal. Pastor Luciano Subirá é um cara totalmente bíblico, cara que não foge da Bíblia, né? Ele tem algumas diferenças entre nós os batistas e tal, mas para mim isso não faz diferença nenhuma, porque, né, para mim isso não faz diferença não, só me edifica. Agora, escutem, ele é muito bom e vocês vão gostar bastante. Pastor? Graça e paz, irmãos. Das notícias que a gente tem compartilhado, né? A gente já está dando um passo à frente. Fiquei surpreso agora de saber que tão pertinho da gente tem alguém, né, se mobilizando e com um trabalho em Itinga. Provavelmente, pastor Pierre, né? Falei com o Max ali. Provavelmente a gente vai estreitar esse contato aí para poder saber das questões todas, né, que envolve a nossa viagem, o que a gente pode fazer para estar preparado. Mas são 2 recadinhos que eu quero dar. Um deles nós temos a nossa camisa, né? Pessoal aí que de repente quer fazer a aquisição da camisa, talvez você peça ela aí no grupo, né? Entre em contato com Maria Helene, Stephanie, Cris, aí faz seu pedido. Vai ser uma benção você estar com a camisa da nossa escola. E o segundo recadinho é que provavelmente a gente vai enviar alguém daqui antes da viagem para ir lá fazer o mapeamento, né, de toda aquela área lá, para que a gente chegue lá sabendo exatamente o que a gente vai fazer. Hoje estávamos conversando um pouco sobre isso, eu e a Cris, e a gente estava no meio do bate-papo, uma hora específica, eu brinquei com ela dizendo, nós vamos como os espias, né? Vai como espia, né? Mas que volte como Josué e Caleb, né? Isso, nós estamos querendo que os irmãos voltem como Josué e Caleb, dizendo, mesmo que tenha gigante, é uma terra que emana leite e mel, né? A gente crê que Deus vai nos prosperar, porque senão a gente volta de um outro jeito. Max recordou na semana passada que um dos estudos da célula que nós temos feito, né, lá com a rede Inspire, traz um entendimento muito bacana no fechamento de um dos estudos. Pastor Pierre, são listados 10 nomes lá, 10 nomes, e aí as perguntas vêm logo depois da lista dos 10 nomes. E as perguntas são assim: você costuma ver alguém dando um desses nomes para os seus filhos? E de verdade ninguém recorda, eu acho que não são nomes comuns de serem dados aos filhos. Depois você sabe quem são essas pessoas, ou o que elas fizeram, qual a importância delas? E as perguntas são tudo desse jeito, e conclusão, a gente não sabe nada, não lembra de ninguém, não tem noção de quem se trata. E no final está dizendo assim, e Josué e Caleb? Você conhece alguém que dê nome a filhos? Você conhece a história deles? E aí o contraste aqueles outros 10 são os outros 10 espias, mas que a história fez questão de deixá-los no anonimato, porque não se tornaram relevantes. Josué e Caleb, porque foram relevantes, são lembrados até hoje. Então a gente tem que, ficar atento aí, que o nosso nome seja escrito de maneira relevante, em nome de Jesus. Pode falar. Sim. Nós estamos chegando, queridos, no findar das nossas aulas. A gente ainda tem os estudos ainda para conferir. E tem uma expectativa do nosso coração de viver na aula final uma confraternização. Então, para o pessoal que vai ver lá, a aula, vai falar, o que eu faço? Vem, vem nem que seja na aula final. Pessoal, a gente está comemorando aí um número de mais de 50 pessoas estudando com a gente, sai do seu lugar. A Cris achou engraçado essa semana, pastor Pierre,
que ela foi para um evento junto com a gente, aí começou a conversar com uma moça, e a moça dizendo assim: não, mas eu participo da escola, né? E ela falou: mas como assim? Eu participo, eu estou em todas as aulas, eu assisto online, eu estou lá, né? Então a gente vai ver aí vários rostinhos aí que estão junto com a gente. E a gente tem a expectativa de uma aula final comemorativa e tem a expectativa da formatura da nossa turma, amém? Né? Então está chegando aí, a gente quer propor as datas para vocês já já. Fiquem super atentos com isso, amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, como foi na aula de hoje, como tem sido em todas as outras também. Peço ao Senhor que conduza o pastor Pierre em sua mente, pelo ensino que nos tem dado, que o Senhor o leve, ó Deus, a recordar de suas experiências, de suas vivências, para crescer ainda mais com todo esse conteúdo que já é maravilhoso e edifica as nossas vidas. Cuide dos nossos alunos, os que estão presencialmente aqui hoje, os muitos outros, ó Deus, online, que o Senhor abençoe a nossa turma, abençoe a Escola de Missões Esperança, Senhor. Cuide, ó Deus, do nosso trabalho missionário, da viagem e de tudo que nós estamos empreendendo fazer. Que o Senhor seja por nós e que a gente se comprometa ainda mais com o Deus de missões e com a missão desse Deus. Que o Senhor cuide dos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.